Vídeo patrocinado pela Squarespace. Bem-vindos à primeira sessão de perguntas e respostas sobre teoria do design. Temos muitas perguntas. E a primeira pergunta é: por que os designs de carros modernos parecem tão carregados e complexos? Certo, existem vários motivos. Acredito que, ao dizerem visualmente complexos, as pessoas se referem a todas essas linhas e vincos presentes em muitos designs de carros atuais. Acredito que um dos principais motivos esteja ligado aos padrões de segurança, exigências de aerodinâmica e outras limitações que tornam muito difícil alterar as proporções gerais do design. Se não é possível alterar facilmente o contorno ou a silhueta do carro, muitos designers recorrem a transições de superfícies complexas para destacar seu design da concorrência. E um dos maiores motivos para os carros serem tão complicados é porque os padrões de segurança exigem que o carro seja muito mais volumoso e alto. Isso ocorre devido às exigências das zonas de deformação. E se a gente olhar só para a altura das janelas desse BMW de 2021 e comparar com esse BMW de, 40 ou 50 anos atrás, essas superfícies são muito maiores e mais volumosas do que você vê nos carros antigos. Então os designers meio que precisam fazer essa superfície parecer menor, dividindo ela em pedaços menores com todos esses vincos e linhas. O fato de que as técnicas de fabricação para dobrar chapas de metal melhoraram tanto ao longo dos anos também faz com que os designers consigam adicionar cada vez mais complexidade a esses carros mais novos. Outro motivo pelo qual os carros estão ficando tão complicados é simplesmente o fator de choque. Com a internet, as montadoras precisam projetar carros que atraiam atenção instantaneamente. A beleza leva tempo para ser percebida, enquanto o choque é uma reação imediata. Por isso, os carros estão com visual cada vez mais agressivo. Fiz um vídeo sobre isso, mas o choque chama a atenção das pessoas rapidamente. Agora, os fabricantes de carros estão chamando sua atenção com essas grades malucas e complicadas, linhas de corte incrivelmente complexas por toda parte. E muita gente reclama dessas coisas, mas a verdade é que publicidade negativa ainda é melhor do que nenhuma publicidade. E não dá para falar de fator choque sem mencionar a Cybertruck. A Cybertruck utiliza um método de fabricação diferente que não permitiu criar superfícies tão complexas como em outros carros, mas isso acabou favorecendo o modelo. Então, gostando ou não da Cybertruck, não dá para negar que ela está realmente no topo quando o assunto é design chocante. A Cybertruck surpreendeu exatamente pela simplicidade do design. Vai ser interessante ver se as montadoras vão seguir o exemplo da Tesla nisso e se elas vão acabar indo na direção oposta da que seguimos por tanto tempo. O terceiro motivo da complexidade dos carros é a ausência de uma visão unificada das equipes que os fabricam. Já falei em outros vídeos, vários setores da empresa discordam sobre o que o carro deve ser e frequentemente têm interesses opostos. Eles direcionam o projeto para caminhos diferentes em vez de colaborarem em uma visão coesa e única. O resultado é uma combinação Frankenstein que reúne o pior desses interesses conflitantes, como o pior de todos os mundos. Provavelmente existem outros motivos pelos quais os carros são tão visualmente complicados hoje em dia, mas acho que esses são provavelmente os principais motivos. Porque o design de produtos está parecendo cada vez mais um caos de rastreamento de hábitos e coleta de dados, fingindo ser um serviço não solicitado. Blá, blá, blá. Tá, você não está ficando louco não. Em muitos produtos de tecnologia para o consumidor, dispositivos como celulares ou dispositivos domésticos inteligentes servem principalmente para coletar dados e te induzir a comprar mais. Então, às vezes, as empresas até distribuem esses dispositivos de graça porque querem ter acesso direto aos seus hábitos de compra e de pesquisa. E é por isso que o design quase sempre é esse formato geométrico bem básico e nada ameaçador. Ele se mistura ao ambiente e você meio que esquece que ele está ali. Essa é uma decisão de design muito intencional. Eu acho que uma representação mais fiel seria colocar um botão de gravação vermelho bem chamativo sempre que eles estivessem conectados. Mas, você sabe, isso não vai acontecer por motivos óbvios. Pelo lado positivo, as pessoas estão começando a perceber o que está acontecendo com esses dispositivos e como seus dados estão sendo usados de maneiras questionáveis. Novas leis estão sendo aprovadas para evitar que esses dispositivos nos espionem, o que é ótimo. Próxima pergunta: como criar um design bonito? Essa é difícil.
Obviamente, a beleza depende muito do contexto, e no final das contas, você quer criar algo que seja bonito para o seu cliente em específico. Então, tudo o que eu vou te dizer aqui é apenas uma orientação, não são regras, ok? Dentro do contexto de criar produtos, carros ou qualquer outra coisa, eu descreveria beleza como equilíbrio visual e harmonia. E a melhor maneira de alcançar equilíbrio e harmonia é com boas proporções. Então, você quer que exista uma hierarquia. As proporções devem meio que guiar o seu olhar pelo design. Fica mais fácil ver essas proporções se você apertar um pouco os olhos, pois os detalhes borram e só restam as formas maiores. Usando este Alfa Romeo como exemplo, observo como o carro se equilibra sobre as rodas. Então as rodas meio que dão base ao design e ajudam a dar uma sensação de estabilidade, porque elas são a única forma geométrica que realmente vemos nesse design. E essa curva é a leitura principal. Essa curva, chamada linha de cintura, provavelmente foi a primeira coisa que você notou na imagem. Ela segue aproximadamente o contorno das rodas e caixas de roda. Então, ela acaba destacando um pouco mais essas partes. E aí você tem o DLO, ou seja, o vidro do para-brisa, o vidro lateral. Isso é meio que uma leitura secundária. E, por fim, alguns detalhes das entradas de ar e os faróis acabam sendo uma terceira leitura, pelo menos desse ponto de vista. Agora, repare como cada um desses detalhes proporcionais vai ficando progressivamente menor. Seu olho sabe onde olhar primeiro, depois e em seguida, pois não há elementos competindo. Há uma hierarquia visual clara. E todas essas linhas também têm uma direção, o que cria aquela harmonia que eu estava falando. Então repare como a curva da linha de cintura acompanha o formato das rodas e do arco das rodas. E o jeito que a linha de cintura desce aqui de forma tão bonita faz com que a carroceria pareça realmente muito elegante e esguia. E então repare como essa curva do perfil superior se mistura com a linha de cintura na parte traseira do carro. Existe uma harmonia muito boa entre essas formas, onde elas meio que convergem de maneira bem elegante. A dianteira e a traseira do carro afinam de forma bonita, mas a frente afina mais para baixo. A traseira mais reta dá ao carro uma sensação de direção, como uma flecha apontando para frente. E então, o paralama traseiro do veículo é um pouco mais alto do que o paralama dianteiro, o que também dá essa sensação de movimento para frente e impulso. Quero dizer, a gente pode continuar falando sobre isso também. Veja como essa entrada de ar tem curvatura semelhante ao recorte da porta. O mesmo vale para as linhas do para-brisa e dos pilares. Todas elas seguem uma curva suave e semelhante, mas repare como vão ficando progressivamente mais verticais até o meio do carro, e então mudam de direção nessa linha de separação bem aqui. Todas essas linhas fluidas, que seguem direções parecidas e se encontram em alguns pontos, oferecem vários pontos de descanso ao olhar. Há também um equilíbrio delicado aqui. Por exemplo, se eu mover esse corte da porta para frente, isso afeta o equilíbrio visual do carro, pois essa curva não acompanha a curva da entrada de ar ou do vidro lateral do mesmo jeito. Mais uma vez, o gosto varia de pessoa para pessoa, mas eu sinto que existe meio que uma preferência biológica inata em todos nós de buscar essas proporções e formas harmoniosas, visualmente agradáveis, que fluem bem desse jeito. E isso faz sentido. Coisas pontiagudas são perigosas e as suaves e arredondadas mais seguras. Isso faz sentido biologicamente para mim. Agora, não há linhas angulares bruscas ou curvas interrompidas e quebradas, como você vê em alguns desses outros designs aqui. Agora, esses designs não são ruins. Eles não são exatamente o que eu chamaria de bonito. Talvez sejam bonitos para quem os compraria, mas acredito que a falta de harmonia nessas formas pode ser vista como não tradicionalmente bonita. Você não precisa sempre usar linhas harmoniosas e uma hierarquia clara nas proporções. É apenas um ponto de partida. A beleza é difícil de atingir no design de produtos, pois precisa ser equilibrada com restrições funcionais. Então, esse carro sobre o qual estamos falando, o Alfa Romeo, foi concebido priorizando o desempenho acima de tudo. Então, o fato de ele ainda ser tão bonito é realmente impressionante. Lembre-se de que estamos vendo esse carro só de lado, e tudo fica bem mais complicado ao garantir que ele seja bonito de todos os ângulos. É muito difícil atingir isso conciliando prazos, limitações funcionais, metas de negócios e restrições técnicas. Quando isso acontece, você precisa comemorar e valorizar.
nem sempre é adequado ter um produto bonito. Às vezes, é preciso que ele seja mais funcional, sério ou utilitário. A beleza também depende muito do contexto cultural. Este Alfa Romeo é considerado um dos carros mais bonitos já feitos. Então, a cultura e a reputação influenciam a nossa percepção sobre ele. Esse é outro grande aspecto da beleza. Então, a história sobre o objeto e como ele se encaixa em um contexto maior é talvez mais importante do que o próprio design do objeto. Mas esse é um outro assunto complicado que eu não vou abordar agora. Seguindo essas diretrizes de proporções equilibradas e hierarquia, você criará algo geralmente visto como bonito, mas isso é mais fácil falar do que fazer. Eu tenho um curso online chamado Form Fundamentals, onde passo cerca de 3 horas falando exatamente sobre esse assunto. O curso inteiro tem cerca de 7 horas no total, mas fique à vontade para conferir o link na descrição se quiser aprender mais. Beleza, vamos lá. Hora do Nicolas Cage. Por que você gosta tanto do Nicolas Cage? Isso tem relação direta com minha filosofia de design. Nicolas Cage é um dos poucos atores de primeira linha em Hollywood que assume grandes riscos criativos. Eu nunca escrevi nada errado, nenhuma vez sequer. A maioria dos atores atua de uma forma que está de acordo com como as pessoas realmente se comportariam em situações da vida real. Esse estilo de atuação é chamado de realismo. Mas Nicolas Cage tem um estilo de atuação mais impressionista e vê filmes como arte, que na maioria das vezes não busca retratar a realidade exatamente como ela é. Por que repetir isso no cinema ou na atuação? Agora, obviamente, o resultado em muitos casos é extremamente estranho e fica horrível, especialmente quando é tirado de contexto. É por isso que ele virou um grande meme. E pode ser especialmente estranho se o diretor e outros atores do filme não entenderem o que Nicolas Cage está tentando fazer, mas também resulta em algumas das melhores atuações que você já viu. Dizem que ele faz muitos filmes por ser ruim com dinheiro, o que pode ser verdade. Não sei, mas acho que é mais porque ele se vê como ator, e atores atuam. Apesar de todos os memes sobre ele e das pessoas zombando dele, Nick Cage se entrega 100% em qualquer papel que faz. E ele sempre faz o que acredita ser o melhor para o filme. Ele está sempre pensando no público e dedicou sua vida ao seu ofício. Ele é zombado impiedosamente, mas continua porque acredita no que faz e não liga para a opinião dos outros. Isso mostra caráter, paixão e profissionalismo. Por isso gosto tanto do Nicolas Cage. Me identifico com a postura dele em relação ao ofício e busco aplicar ao meu trabalho de design a mesma dedicação e humildade que ele demonstra na atuação. Aqui está uma lista de alguns dos meus filmes favoritos do Nick Cage na tela. Antes de irmos para a próxima pergunta, quero falar sobre o Squarespace, que uso há mais de uma década para meu portfólio. É cheio de recursos que facilitam para qualquer pessoa criar um site rapidamente. E se você está fazendo um site de portfólio e quer algo rápido, eles têm layouts lindos que vão fazer o seu trabalho brilhar. O construtor de sites é líder no mercado e permite personalizar templates com controles de arrastar e soltar. E se você quiser ir além, pode personalizar totalmente seu site com CSS. Tem um motivo pelo qual uso o Squarespace há tanto tempo. É fácil de usar e totalmente personalizável. Acesse squarespace.com/designtheory para economizar 10% na sua primeira compra de um site ou domínio usando o código DesignTheory. Voltando ao vídeo. Certo? Próxima pergunta. Deixa o Nicolas Cage aqui? Sim, ele fica até o fim do vídeo. Agora, o que você prefere? Forma ou função? E por quê? Nenhum dos dois. Eu faço o que acho mais apropriado para o projeto, mas acho que a formulação da sua pergunta provavelmente deveria ser revisitada. Pelo menos para mim, forma e função são uma coisa só. Achei que tinha criado a ideia de que forma e função são iguais, mas Frank Lloyd Wright pensou nisso 100 anos antes. Vou explicar o que ele quis dizer. Os elementos visuais de um produto ainda informam como ele pode funcionar. Se fizermos um produto parecer muito robusto e resistente, vamos tratá-lo de forma diferente do que se ele fosse mais delicado e frágil. Assim, vamos experimentar o funcionamento do objeto de outro jeito.
Então, mesmo que a gente pegue exatamente o mesmo produto e mude apenas a cor, nada mais, isso afeta a sua percepção dele e, consequentemente, como ele vai funcionar. Esse esquema de cores lembra os anos 50, talvez inspire tocar Johnny Cash ou Elvis Presley. Este já traz uma vibe funk dos anos 70. Talvez isso te convença a tocar um pouco de Stevie Wonder. Esse aqui tem um visual preto furtivo, bem sério, então talvez você fique mais inclinado a tocar Metallica ou algo assim. Esses designs são funcionalmente idênticos, certo? Mas as diferenças visuais ainda afetam a nossa percepção do objeto, o que influencia a maneira como a gente os usa. É mais ou menos isso que eu quero dizer quando falo que forma e função são uma coisa só. A estética visual impacta a função do objeto, e na verdade, isso vai ainda mais fundo do que isso. Então, se a gente olhar para o botão laranja, nesse moedor de café, ele realmente indica que é uma parte funcional importante do produto. Mais uma vez, é só uma simples mudança de cor, mas a maneira como essa mudança de cor é feita cria um contraste com o plástico branco. Isso é uma escolha estética, certo? Mas isso também ajuda na função, porque você consegue ver um dos pontos de contato mais importantes do design. A escolha de fazer o botão laranja é uma decisão estética ou funcional. Para mim, é difícil dizer ao certo e meio que mistura as duas coisas. Por isso, eu digo que forma e função são uma só. Claro, às vezes você vai depender mais da função, outras vezes vai depender mais da forma. Ao projetar o interior de uma cozinha industrial, priorizo a função. Já ao criar uma luminária, busco equilibrar forma e função. Mas, de qualquer forma, forma e função não são realmente duas coisas separadas. Elas meio que se complementam. Não é que a forma segue a função, é que a forma meio que é a função. Elas precisam ser tratadas de forma holística e você precisa equilibrar a tensão entre elas. Então, a próxima pergunta é: como evitar a fadiga de decisão durante o processo de design? Frequentemente tenho ótimas ideias, mas depois acho difícil focar em apenas uma. Se você não consegue decidir por uma ideia, geralmente é porque você não definiu o problema bem o suficiente. Defina critérios e uma lista de prioridades para o que deseja que seu design faça e avalie suas ideias com base neles. Se você está tendo dificuldade para definir seus critérios, provavelmente significa que você não entende o problema bem o suficiente. Então, você precisa fazer mais pesquisas. Então, próxima pergunta. Fale mais sobre sua icônica jaqueta de couro cinza. Meu bom amigo George fez essa pergunta. Oi, Jorge. Sinto sua falta, cara. Quanto à pergunta, por que não perguntamos para Nicolas Cage? Minha jaqueta de pele de cobra. Cobras, cara. Já falei que essa jaqueta simboliza minha individualidade e crença na liberdade pessoal? O que o Nick Cage fala faz parte disso. Jaquetas de couro têm esse ar rebelde. Entendo que isso pode ser meio vergonhoso. Um dos meus amigos me disse que eu não deveria usar jaquetas de couro porque fica muito brega e parece que estou me esforçando demais para parecer legal. Mas eu realmente não ligo e só gosto do jeito que elas ficam e acho elas muito, muito confortáveis de usar. Essa, na verdade, é minha segunda jaqueta de couro. Minha primeira jaqueta de couro era marrom e usei por quase 10 anos, praticamente todos os dias. Também tenho outros motivos para sempre usar essa peça. Quero dizer, uma jaqueta de couro fica bem em praticamente qualquer situação. Eu posso usar ela todo dia e basicamente uso ela todo dia, e não preciso me preocupar com o que vou vestir. Ela é muito, muito confortável e eu gosto especialmente do peso dela, além de ser super respirável também. Então me faz sentir como se eu estivesse em um casulo. Uma boa jaqueta de couro vai durar muito, muito tempo. Eu tenho essa jaqueta em particular desde 2018 e ela ainda está em boas condições. Como disse, a anterior durou 10 anos e era usada diariamente. Sinto falta da minha jaqueta de couro marrom original. Provavelmente comprarei outra jaqueta em uns 8 anos, provavelmente marrom de novo. Próxima pergunta. Como evito bloqueio criativo? Afaste-se do problema e mude o seu contexto. Pode ser algo tão extremo quanto viajar para outro país, ou tão simples quanto dar um zoom em um detalhe do seu quarto no qual você normalmente não presta atenção. Mudar o seu contexto pode significar muitas coisas diferentes. Pode ser aprender uma nova ferramenta, trabalhar com um material ou meio diferente ou qualquer outra coisa. Pode até ser apenas mudar um pouco o seu ambiente. Talvez colocar um recorte de papelão do Nicolas Cage atrás de você durante o vídeo inteiro. A curiosidade realmente impulsiona a criatividade.
Então, apenas explore algo interessante e não se preocupe se isso tem relação com o projeto em que você está trabalhando. Existem também alguns exercícios que você pode fazer, que eu mencionei em outros vídeos. Às vezes faço rabiscos ou manchas numa página e depois crio esboços a partir disso. É uma forma de me soltar e criar coisas que normalmente não faria. Muita da criatividade está em encontrar a conexão entre coisas diferentes. Então, também pode ser útil combinar ideias diferentes que aparentemente não têm relação. Consulte também minha resposta sobre fadiga de decisão. Se tem dificuldade para solucionar um problema, normalmente é porque ainda não o compreende totalmente. Então, a próxima pergunta é: como lidar com um cliente que não consegue largar uma ideia ruim? Ok, vamos fingir que Nick Cage aqui é meu cliente. É melhor iniciar com estratégia e critérios de sucesso claros com o cliente. Nick e eu discutiríamos isso desde o começo. Quanto melhor eu definir quais são os objetivos do produto com o meu cliente desde o início, mais fácil será direcionar o produto para o caminho certo. Por exemplo, imagine eu e Nick projetando um dispositivo médico para cirurgia. Seria um sonho trabalhar com Nicolas Cage. Seria incrível. Estamos projetando um dispositivo médico. Um critério óbvio é que o design deve ser fácil de limpar e você também deve conseguir ver quando ele está limpo. E eu e Nick concordamos com isso. Se Nicolas Cage sugerir fazer o dispositivo preto porque ele adora usar jaquetas de couro pretas, você pode dizer que talvez não seja a melhor escolha, porque isso iria contra o critério que nós dois definimos juntos anteriormente no processo. O preto dificultaria ver se o dispositivo está limpo e você não quer realizar uma cirurgia com um instrumento médico sujo. Acho que Nicolas Cage não deveria fazer cirurgias. Ouça a opinião dele, mas avalie decisões conforme os critérios que definiram juntos. Se você acha que os critérios devem mudar, tudo bem, mas é preciso uma razão de negócio para isso. Assim, as decisões de design ficam menos subjetivas. Você deixou de tratar como preferências subjetivas do cliente ou minhas, passando a considerar como decisões de usabilidade e de negócio. A maioria dos clientes é razoável quando estruturo o projeto assim. Mas às vezes, alguns discordam de mim sobre propostas que sei serem claramente más ideias. Aprendi que pode existir um fator que não te contam por vários motivos. Talvez tenham reunião com investidores e não liguem para o funcionamento do produto no curto prazo. Eles sabem que isso atrai investidores, então as restrições funcionais não importam tanto aqui. Talvez seu cliente não queira revelar que tem reunião com investidores, por confidencialidade ou outros motivos. A questão é que mesmo que fazer o dispositivo médico preto pareça uma ideia idiota do seu ponto de vista, pode realmente fazer sentido. O cliente não te dá todas as informações e não é obrigado a contar nada. Em situações raras, não creio que Nicolas Cage faria isso, mas, em casos muito raros, o cliente pode simplesmente se apegar de forma irracional a uma ideia ruim. Algumas pessoas simplesmente têm ego e não há muito o que você possa fazer sobre isso. Como último recurso, se o cliente não der ouvidos à razão, digo que a mudança vai contra a minha opinião profissional e peço por escrito que desaconselhei essa decisão. Quando digo isso, o cliente costuma ficar nervoso e reconsidera. Mas, se não mudar de ideia e a decisão der errado, ele não poderá me culpar. A maioria dos clientes, porém, é bastante razoável. Então, normalmente, eu termino meu contrato com esses clientes difíceis e, sinceramente, só não trabalho mais com eles. O design ainda é um ambiente dominado por homens? Resposta curta: sim, mas eu realmente não acho que devo falar em nome das mulheres no design. Há uma organização chamada Women in Industrial Design, com link na descrição, caso busque apoio. Então, a próxima pergunta é um pouco mais pessoal, mas basicamente é: por que você escolheu ensinar, trabalhar como freelancer e fazer vídeos de design industrial para o YouTube, em vez de focar apenas em uma ou duas dessas coisas? Algumas pessoas me fizeram essa pergunta de formas diferentes, é uma questão mais pessoal. Eu vou responder essa pergunta e também quero aproveitar essa oportunidade para explicar por que sou tão grato por essa comunidade. Também quero abrir minha placa de 100 mil inscritos, é por isso que estamos fazendo esse perguntas e respostas em primeiro lugar. Os números realmente não são tão importantes. É gratificante conseguir um monte de inscritos e ver as pessoas falando coisas boas sobre o seu trabalho. Isso é muito legal e eu agradeço, mas não é sobre isso, pelo menos não é o principal.
Certo, então vamos abrir. Vamos lá. Eu ainda não abri isso. Vamos lá. Certo, mais um. Meu Deus, tudo isso é meio legal. Tem essa coisinha aqui. Parabéns pelo seu marco de inscritos. Enfim, obrigado, Rick. Rick da Society Awards. Valeu, Rick. E aqui está o botão de 100 mil inscritos, apresentado a John Moriello por ultrapassar 100 mil inscritos. Olha só isso. Realmente não é nada demais. É bem legal. Tem esse acabamento espelhado. Você sabe. Bem legal. Ok, então voltando à pergunta sobre por que estou fazendo todas essas coisas diferentes. Pelo menos para mim, eu vejo tudo isso como conectado. Todas essas coisas meio que se complementam. Então, no ensino, os alunos podem não ter experiência, mas essa falta de experiência, na verdade, permite que eles abordem os problemas de maneiras bem estranhas e bonitas. Então, o conhecimento é meio que uma prisão que te mantém preso às convenções e à melhor forma de fazer as coisas. Melhor forma, entre aspas. Isso ajuda a criar resultados previsíveis, mas não contribui para abordagens novas ou inovadoras. Então, meus alunos meio que me mostram esse tipo de coisa. Para ser justo, 99% das vezes eles estão errados, mas aquele 1% compensa tudo. Outra coisa é que meus alunos não sabem nem de longe tanto quanto eu sobre design, individualmente, mas cada um deles provavelmente sabe uma ou duas coisas que eu não sei, cada um deles. E se eu estou ensinando 10 ou 15 alunos em uma turma, isso são 30 coisas novas que eu aprendo a cada semestre. São 30 conceitos novos, 30 ferramentas novas e 30 ideias novas que aprendo a cada semestre com meus alunos. Posso aplicar isso na consultoria ou usar esses tópicos para discutir nos meus vídeos no YouTube. E então, ao fazer vídeos de design no YouTube, isso basicamente se torna meu laboratório de pesquisa e desenvolvimento para meu trabalho de consultoria e minha metodologia de ensino. É uma forma de baixo risco para eu explorar ideias, conceitos de design e ferramentas, e depois compartilhar o que aprendo com vocês. A maioria das empresas vai me contratar, ou contratar qualquer pessoa, porque eu consigo entregar resultados positivos e bons de forma consistente. Costumo não tentar novos métodos com eles, a menos que peçam. O mesmo acontece ao ensinar na CCA, onde os alunos pagam caro para estar lá. E eu quero ter certeza de que tudo o que eu mostrar para eles seja só coisa boa. No YouTube, realmente não há nenhuma consequência real se uma ideia ou um experimento der errado. Tipo, eu posso receber alguns comentários maldosos ou algo assim, mas quem realmente se importa? E como eu estou livre de me preocupar com um resultado positivo, isso muitas vezes leva a alguns dos meus trabalhos de design mais interessantes. Aliás, tenho alguns designs incríveis em que estou trabalhando e mostrarei aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever se ainda não fez isso. E você sabe, aperta o botão do sininho porque nada importa mesmo. Então, o ponto é que os vídeos também ajudam os clientes a se sentirem mais à vontade trabalhando comigo, porque eles podem ver que eu tenho uma base decente de conhecimento se assistirem a qualquer um dos meus vídeos. E eu frequentemente compartilho meus vídeos com meus alunos se for relevante para a discussão da aula. Então, todas essas coisas estão meio que entrelaçadas e conectadas. O que eu não esperava quando comecei a fazer vídeos no YouTube era que eu realmente receberia comentários atenciosos e cuidadosos de todos vocês. Para ser justo, na maioria das vezes os comentários são ridículos, como este. Embora eu ache os comentários ridículos engraçados, gosto mais de ler os reflexivos, que trazem lições que eu talvez não considerasse. Existem milhares de comentários que são incrivelmente perspicazes, o que sinceramente é algo muito especial que eu nunca esperava ver no YouTube. Ao iniciar como designer industrial, é preciso focar nas habilidades técnicas, o que restringe bastante seu repertório de referências. E é importante fazer isso por um período de tempo. Mas ao ampliar meu campo de atuação e explorar todas essas coisas diferentes, sinto que sou um designer muito mais completo do que jamais fui, até mesmo há alguns anos atrás. Ter um canal no YouTube é legal porque as pessoas te admiram, mas não me acho importante, ok? Eu sou tipo uma celebridade micro-nano da internet, bem insignificante, de uma lista Z, com uma especialização muito pequena e específica em design industrial, ok? Algumas pessoas gostam do que faço, e é bom deixá-las felizes só de compartilhar o trabalho delas no meu Instagram ou dizer que valorizo o comentário perspicaz delas. A ideia de que você pode deixar alguém tão feliz com tão pouco esforço é algo realmente especial.
e eu não tomo isso como algo garantido. A propósito, salve para o cara que pediu nos comentários. Tem uma comunidade no Discord criada em conjunto, que é muito divertida. É ótimo ver tantos designers talentosos do mundo todo crescendo e criando trabalhos incríveis juntos. Alguns designers jovens no Discord evoluíram muito no último ano ou 2, e tem sido empolgante acompanhar o progresso deles. Sou grato por ter participado, mesmo que de forma pequena, nessa evolução. Agora, todo o crédito é deles. Quero deixar claro, trabalham muito. Só dei uma pequena ajuda na direção certa. Eu sei que muita coisa nas redes sociais é muito falsa, porque todo mundo está tentando mostrar o quanto é incrível. Estão tentando mostrar o seu melhor lado. Todos nós fazemos isso, inclusive eu. Mas há jovens designers de todo o mundo que estão assistindo ao conteúdo e aplicando isso ao próprio trabalho de maneiras novas e diferentes que eu nunca, jamais poderia ter imaginado. Isso é real. Isso é algo real. Não consigo expressar minha gratidão por fazer parte disso. Apesar da falsidade nas redes sociais, aquela comunidade unida é de verdade. Esse é um dos principais motivos de eu fazer isso. Obrigado por assistir aos vídeos. Se gosta desse conteúdo, considere me apoiar no Patreon. Tenha um ótimo dia e agradeço a todos por assistirem. Muito bem, pessoal. Bem-vindos ao primeiro QA de Teoria do Design. Temos um monte de perguntas. E a primeira pergunta é: por que os designs de carros modernos parecem tão carregados e complexos? Acho que não vou mais fazer essa voz. É muito vergonhoso, né?